Perfeito. Então, bom dia a todas. Algumas vão assistir depois essa aula, vou deixar essa aula gravada, porque tem muitas pessoas que não estão conseguindo entrar na aula, e em respeito de quem já chegou, então eu vou iniciar aqui, porque senão a gente fica esperando muito e a gente não consegue entregar o conteúdo e fica muito atrasado. Então, gratidão a todas vocês aqui presentes, gratidão pela vida e pela existência de vocês. Meu nome é Ellen Poliana, sou terapeuta, há 10 anos trabalho com desenvolvimento humano e Mulheres Libertas veio do meu coração para que eu possa, de alguma forma, ser contribuição, porque diante do meu trabalho em consultório eu percebi muitas mulheres em um profundo sofrimento com a dependência emocional e principalmente nos relacionamentos afetivos. Né? Quando eles finalizam ou de alguma forma não finalizaram e ainda existe uma insatisfação dentro daquele relacionamento e ficam aprisionadas, não conseguem finalizar aquele relacionamento. E esse comportamento, né, acaba que gerando um grande sofrimento e nós percebemos que vem da dependência emocional. Então, aqui eu vou iniciar a nossa aula hoje contando um pouquinho da minha história, né? Quem é a Ellen? Por quê? Porque eu acredito que antes da minha profissão, né, eu existia já. Então eu gosto de me conectar com vocês, através da minha história, porque a minha história pode inspirar vocês. E entendendo que, além de eu ser terapeuta, eu também sou uma ser humana que sinto, que penso, que me comporto e que muitas vezes também sofro. E então eu consigo entender e compreender a dor de vocês, porque eu também sinto essa dor. E eu acredito que quando nós temos a empatia pela dor do outro, é porque nós já passamos por aquela dor. Então, eu vou contar aqui minha história bem breve, para a gente não perder aqui muito tempo. Deixa eu ver se eu consigo passar o outro slide aqui. Deixa eu ver. Agora sim, gente. Ótimo. Então, eu gosto muito de dizer, né, que eu sou um ser humano em processo de evolução e que nós podemos nos melhorar a cada dia, a cada situação, a cada desafio, a cada dor, a cada sofrimento. Então, por isso que nós estamos em processo de evolução e esse processo de evolução, ele é necessário para o nosso crescimento. Então, eu venho de uma família simples, né? Aqui é a minha foto. Eu acho que eu mudei um pouquinho, nada como aí um trato, né, estético. Então, aqui eu tinha na faixa de 6, 7 anos. Era bem desafiador essa fase para mim, porque aqui eu tinha uma autoestima bem baixa. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês mais lá na frente dessa baixa autoestima e aonde que ela me levou. Né? Então, eu venho de uma origem de uma família simples, né? Meu pai, mestre de obra, minha mãe, dona do lar. E só que eu sempre fui uma menina muito sonhadora. E a minha vida tudo foi muito precoce, né? Com 7 anos eu já comecei a trabalhar, ajudava minha mãe, ela fazia alguns serviços, além dela ser dona de casa, né, do lar, mas ela fazia alguns serviços e eu ajudava ela. Com 13 anos eu conheci o meu marido, com 16 anos eu me casei, então algumas pessoas aqui, algumas mulheres vão se identificar, porque eu fiz, né, uma sessão gratuita com algumas, e algumas também se casaram muito novas, e quando vocês foram me falando a idade que vocês casaram, eu falei, meu Deus, né, muito parecido com a minha história. Então eu me casei com 16 anos, uma menina, porém de muita responsabilidade já. Já sabia o que eu queria, já tinha uma direção, só que eu nunca me contentei com o pouco. E o que, que seria contentar com pouco? Não é sobre matéria, mas é o que mais eu posso, o que mais eu posso me tornar, o que mais eu posso ser. E esse desejo no meu coração fez com que eu fosse em busca dos meus sonhos. Porém, eu entrei num processo de trabalhar muito e chegou um momento que o meu corpo físico ele já não aguentava mais. E eu comecei a ter burnout e sofrer de crises de ansiedade. Foi aonde que eu ganhei uma obesidade. Então, com 18, 19 anos, eu estava pesando quase 100 quilos, né? Foi quando eu engravidei da minha filha. E nesse processo, eu entrei num processo de sofrimento muito grande. E nesse momento, com 18 para 19 anos, eu também passava por um processo de dor muito grande. Por quê? Porque eu passava por vários desafios dentro do meu relacionamento. Ali eu era uma pessoa muito possessiva, ciumenta, como a minha autoestima estava muito baixa, eu pesando quase 100 quilos,
a minha dor era tão grande que eu tinha muito medo de perder o meu marido, né? E ele sempre muito ativo, ele sempre gostando muito de festa, gostava de beber, e aquilo foi me aprisionando de uma tal forma que eu sentia muita raiva. E eu não me aceitava. Por eu não me aceitar, eu não conseguia muitas vezes acompanhá-lo. Por quê? Porque eu sentia vergonha, eu não queria estar em festas, eu não queria acompanhá-lo, porque a minha autoestima estava muito baixa. E eu entro numa possessão de ciúmes. E dentro desse processo, eu entro na depressão. E quando eu entrei em depressão, eu percebi que a dor era tão grande que parecia que eu não ia nem viver por muito tempo. Tanto é que eu falava para mim mesma: eu não vou passar dos meus 40 anos, eu vou morrer. E essa era a sensação, uma sensação de morte. E conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu precisava de buscar ajuda. Foi aí que eu tomei uma grande decisão na minha vida. Eu fui buscar ajuda. Eu me conectei com uma pessoa que me ajudou no processo, primeiro, do meu físico. Então, essa pessoa me ajudou no meu emagrecimento. Eu pedi socorro para essa pessoa. Só que essa pessoa, ela foi tão divino assim na minha vida, e foi um momento que eu pedi realmente para e foi aqui que eu busquei ajuda, mas antes dessa ajuda chegar na minha vida, eu ajoelhei e pedi para Deus que pudesse transformar a minha vida, porque eu já não aguentava mais viver daquela forma, com uma autoestima lá no chão, obesa, sem expectativa de vida, os sonhos já não existiam mais, eu já tinha perdido a esperança. E quando eu, ajoelhei e disse para Deus: "Senhor, se o Senhor existe", porque tem momentos na nossa vida que a gente perde, né, até mesmo a fé nesse Deus. E eu disse para ele, eu desafiei a Deus. Eu disse para ele: "Senhor, se realmente o Senhor existe, ou o Senhor tira a minha vida para eu acabar com essa dor, ou se não, o Senhor transforma a minha vida". E o Deus que eu acredito é o Deus da transformação. Então, veio na minha vida e realmente transformou a minha vida. Foi aonde que ele me apresentou esse anjo, que começou a me ajudar, não somente na parte do emagrecimento, mas também na parte principal, na parte do meu psicológico e emocional. Ela não era uma profissional da parte, emocional, né, porém ela tinha uma sabedoria muito grande. E quando eu chegava lá para ela me ajudar na parte do emagrecimento, ela perguntava quais eram os meus sonhos, quais eram as minhas expectativas, o que que eu desejava. E aos pouquinhos ela foi abrindo as gavetas dos meus sonhos novamente. Ela fez eu relembrar daquela menina que sonhava, daquela menina que tinha tanto desejo de viver, de tanta vontade de realizar, de tanta vontade de viver situações incríveis na vida dela. Só que um dia essa menina, ela foi se apagando, ela foi morrendo aos poucos, porque a autoestima dela foi sendo destruída. E foi aqui que eu fiz a grande transformação, reduzi mais de 35 quilos, e eu começo a ajudar mulheres na parte do emagrecimento. Eu começo a dar palestras, eu começo a fazer acompanhamentos, por quê? Porque eu tive um resultado tão bom que elas começaram a me perguntar: "O que que você fez, Ellen? Você está tão bonito, o que você fez?". E eu começo a ensinar essas mulheres. Então aqui nasce o meu propósito e a minha missão de vida, de transformar vidas, porque a minha vida foi transformada. E aqui começo a entender que eu precisava buscar mais informações, eu precisava buscar mais conhecimento, porque o conhecimento que eu tinha até ali era pouco. Foi quando eu tomei a decisão de iniciar as minhas formações. E aí eu sou, de Franca, tá, Franca, estado de São Paulo, e eu viajava, 400 quilômetros todos os meses, uma vez no mês, para que eu, fizesse as minhas formações. E assim eu comecei a aprofundar nesses conhecimentos, né, e aí eu me formei, então, em treinadora de inteligência emocional, fiz a formação de terapeuta integrativa, comecei a estudar neurociência, entender um pouco mais sobre os comportamentos humanos, como a nossa mente funciona. E diante disso, eu consegui ajudar muitas pessoas e veio também as conquistas, né? Por quê? Porque quando nós ajudamos a transformar vidas, o recurso financeiro ele também vem. O recurso financeiro ele é só uma consequência daquilo de bom que você está entregando para o universo, entregando para o mundo, entregando para a humanidade. Né? Então, eu gosto de mostrar as minhas conquistas para quê? Para dizer para você, você também pode.
Se eu conseguir, você também consegue. Você também consegue resgatar o teu casamento, ou você também consegue sair desse casamento que não te faz feliz mais. Você consegue sair desse relacionamento que só te prejudica. Você consegue realizar seus sonhos. Um dos meus sonhos era o quê? Fazer viagens, né? E um dos meus grandes sonhos era fazer um cruzeiro. E aquela menina que veio de uma família tão simples, de repente, vê na sua frente um cruzeiro, levando a sua família por conquista dela. Porque ela conseguiu trabalhar, ela conseguiu ajudar pessoas, ela conseguiu transformar vidas. E de repente aquilo enche o coração, né? E fala, e eu comecei a pensar sobre mim, meu Deus, como eu sou grata por minha vida. E aquela depressão, aquela dor já não existia mais, porque eu entendi a minha força, o que eu pude fazer por mim e por outras pessoas. Então, em 2020, eu montei um instituto, esse instituto chamado IBEC, é onde que eu estava dando treinamentos presenciais, então em plena pandemia, ali eu com aquela força toda estava trazendo pessoas para fazer essa transformação. Em 2023, pelo processo online, né? Hoje tudo muito muita tecnologia, eu resolvo a fechar o meu instituto físico para ficar apenas no online. E aqui estou hoje, né? Então eu sempre digo, eu amo essa frase aqui. Deus está no controle do vento, do mar, das correntes e das marés. Mas é você quem está no comando do barco da sua vida. Cabe a você ajustar as velas e decidir a rota. Então, aqui, gente, eu compreendi que somente eu poderia me curar. Somente eu poderia tomar a decisão para fazer a grande transformação na minha vida, né? Então, hoje, né, quem eu sou, continuo sendo um ser em processo de evolução, em busca do meu desenvolvimento espiritual. E eu entendi que eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou o eu sou. Então, hoje eu estou aqui para ser contribuição na vida de todas vocês e que vocês possam também sentir a mesma satisfação, a mesma alegria que eu sinto hoje. E nós vamos falar aqui hoje sobre o quê? Dependência emocional, né? Eu acredito que além da ansiedade, da depressão, a dependência emocional também é um mal do século, né? E hoje vem destruindo muitas vidas. Hoje vem destruindo muitos sonhos, né? Por quê? Porque uma pessoa que ela é dependente emocionalmente, ela cria uma expectativa tão grande, que ela entra em processo de sofrimento, justamente pela expectativa que ela cria na vida dela. E a dependência emocional, ela vem de uma dor afetiva. O que é uma dependência? É uma criança. Uma criança, ela é dependente. Um adulto, ele é independente. Então, quando nós falamos de dependência, logo vem o quê? Uma criança. Uma criança que depende afetivamente, que depende financeiramente, que depende emocionalmente, que depende psicologicamente. Então, a dependência emocional é quando você permite uma pessoa ou situação ficar no centro da sua vida. E quando eu conto a minha história, e eu entro num processo de obesidade lá atrás, ainda na minha adolescência, e eu entro em sofrimento, ali eu era uma pessoa dependente. Dependente de quem? Do meu esposo. Mas não na parte profissional, porque eu sempre trabalhei, mas na parte afetiva. Tudo que ele fazia, ele me afetava. Por quê? Porque eu tinha um medo de perdê-lo. Então, a dependência emocional, nós ficamos dependentes. E aquela situação, aquela pessoa, nós colocamos ela num pedestal. Isso fica tão intenso dentro de nós que impede a nossa felicidade, impede da gente viver a felicidade. Então, a dependência emocional, ela ocorre quando há apego excessivo a outra pessoa ou determinada situação. Eu só fico feliz se aquela pessoa me mandar mensagem. Eu só fico feliz se aquela pessoa vir me ver. Eu só fico feliz se ela estiver do meu lado. Eu só fico feliz se essa situação for favorável a mim. Isso tudo é dependência emocional. E quais são os sintomas de uma dependência emocional? Medo de ficar sozinha, dificuldade de tomar decisões, não consegue tomar decisões sozinha, depende da escolha do outro. Né? Muitas vezes, uma pessoa dependente emocional, ela não consegue nem definir o que quer comer. Quando está dentro de um relacionamento, a pessoa pergunta: o que você vai comer hoje? O que você quer comer? Ah, não sei, decide você. Então, a pessoa ela não tem firmeza nas suas decisões, ela não sabe o que ela quer para a vida dela. Né? Gente, tudo isso é nos mínimos detalhes, em comportamentos sutis.
desde de escolher uma roupa, desde comer alguma coisa. Então, uma pessoa que ela é dependente emocionalmente, ela entra nessa submissão, nessa dependência do outro, na dependência da situação, tem uma baixa autoestima muito grande. Ela não consegue se enxergar, ela não consegue se ver, ela tem um apego excessivo com as situações, com o outro, tem um ciúmes excessivo, que pode tornar até uma violência física, agressões físicas, agressões verbais. E o que é mais o que gera mais dor, gente, é quando nós começamos a agredir fisicamente, verbalmente, tanto a nós, né? Porque essa violência ela começa com nós mesmos, né? Quando eu me critico, quando eu me julgo, quando eu não me olho de uma forma amorosa, o que eu começo a fazer? Eu começo a julgar o outro, eu começo a criticar o outro, eu começo a julgar o outro de uma forma agressiva. E aí começamos a acessar um sentimento de destruição, porque nós estamos destruindo a nossa própria vida e com as nossas palavras nós também destruímos a vida do outro, né? E o que faz uma pessoa ter dependência emocional? Então, a pessoa dependente emocionalmente, ela pode ter sido abandonada fisicamente ou emocionalmente na infância, ou ter tido uma experiência tão negativa quando jovem, que na vida adulta ela começa a se comportar diante do quê? Dos seus próprios traumas. Porque aquela experiência ela foi tão negativa, tão dolorosa, que se fez presente um trauma. E para compensar a falta de amor, ela busca o quê? Um parceiro capaz de amá-la, sem necessitar de justificativas. Então, o que que ela está buscando? Amor. Ela busca ser amada. E aí ela não consegue dizer não. Ela não consegue dizer não para o outro. Ela não consegue, porque quando ela diz não para o outro, ela pensa, essa pessoa não vai me amar. E qual é a minha necessidade? Eu preciso suprir a minha necessidade. A minha necessidade é ser amada. E se eu não sou amada, como eu digo não para o outro? E aí aquela pessoa ela começa a ficar sobrecarregada. Por quê? Porque ela faz para o outro e muitas vezes ela começa a dizer não para ela mesma, dizer não, né? E ela começa a entrar nessa roda de dependência, porque ela diz não para a vida profissional dela, porque ela fica dependente do outro. Então eu tenho que fazer tudo aqui pro meu marido. Eu não quero ser uma dona de casa apenas, mas eu tenho que estar aqui como dona de casa, porque eu tenho que fazer tudo que o meu marido quer. Eu não quero ajudar a minha família, eu não quero ajudar a minha mãe, eu não quero ajudar o meu pai, mas eu preciso fazer. Por quê? Porque eu tenho uma dependência emocional. Então, gente, essa dependência emocional vai amarrando a nossa vida de uma tal forma que nós entramos realmente em uma autodestruição. E como mudar? Como mudar tudo isso? Através da inteligência emocional, né? Então, o que é inteligência emocional? É a capacidade de um indivíduo dominar as suas próprias emoções, ao invés de reagir, agir de uma forma consciente das emoções, racionalizando seus sentimentos, percebendo com clareza os próprios comportamentos e gerando um resultado mais positivo. Então, gente, a inteligência emocional é quando você começa a olhar para você com mais amorosidade, com mais carinho. Quando você começa a olhar para os seus sentimentos e percebe a importância desse sentimento. O que eu estou sentindo aqui? Qual é o meu sentimento? De que forma eu acordo? De que forma eu vou dormir? Quais são os meus sentimentos? Quais são os meus pensamentos? Né? Porque muitas vezes o que que acontece? Nós entramos num piloto automático. E esse piloto automático não deixa que nós nos percebemos. E muitas vezes nós não estamos percebendo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e muito menos os nossos comportamentos. E aí, nesse momento que nós entramos numa vitimização, eu sou vítima. Eu sou vítima do meu marido, eu sou vítima da situação, eu sou vítima do sistema, eu sou vítima. E aí, essa pessoa vítima, ela não toma a rédea. Ela não toma a rédea da sua própria vida. Ela deixa o barco à mercê e não consegue ter resultados na sua vida. E existem muitas pessoas que, infelizmente, saem dessa vida nessa dependência. Saem dessa vida como vítimas. E o meu convite aqui para vocês hoje é sair desse lugar de vítima.
Então, somente QI não é suficiente para se ter sucesso e deve ser complementado por autocontrole, persistência e motivação. O que é QI? A inteligência racional. Hoje nós temos, né, seres humanos muito inteligentes, que mexem com tecnologia, que fazem foguetes, que fazem aviões, né? Só que são pessoas, muitas vezes, que não têm o QE. O que é o QE? Inteligência emocional. São pessoas que estão criando guerras. Olha quantos países que estão em guerras. Só que essas guerras, gente, não estão nos países, estão dentro de nós. Hoje, talvez você vive uma guerra dentro da tua casa, uma guerra com seu marido, uma guerra com o seu relacionamento, uma guerra com a sua família de origem, uma guerra com seus filhos. Por quê? Porque a inteligência emocional ela não foi desenvolvida. E muitas vezes nós vamos, quando nós estamos nessa guerra, nesse conflito interno, a nossa mente ela quer fugir dessas dores, desses conflitos. E aí é aonde que nós caímos nos nossos vícios. Aí nós vamos para celulares, que é viciante, nós vamos para as bebidas, para as drogas, entende? E aí vamos para o consumismo, porque as mulheres muitas vezes têm o vício do consumismo, mas que vício é esse? É uma fuga, porque a minha realidade está ruim, porque a minha realidade está em guerra. E aí eu começo a fugir de tudo isso. Então, aqui nós precisamos entender que nós precisamos ter um equilíbrio nos três centros de inteligência. Então, qualquer organização ou sociedade que vise um capitalismo sustentável deve ter um equilíbrio entre os três níveis de inteligência. Não adianta eu ser inteligente racionalmente, dominar o celular. Não adianta eu ser inteligente, sabe, criar coisas maravilhosas, mas se eu não tenho inteligência emocional. Só que também não adianta eu ter uma inteligência emocional se eu não tenho uma inteligência espiritual. Então, aqui nós precisamos integrar essas inteligências. A inteligência intelectual. Como que nós desenvolvemos a inteligência intelectual? Aqui, eu estou fazendo isso com vocês. Eu estou hoje passando o quê? Essa primeira aula é para quê? Para eu passar para vocês o conhecimento intelectual. O que eu vou fazer com vocês? Qual é o caminho que eu vou fazer com vocês? Porque para eu chegar no emocional de vocês, eu preciso passar primeiro a teoria. Eu preciso passar para vocês primeiro as informações do que vai acontecer com vocês e de que forma vocês vão poder mudar o comportamento de vocês, mudar as emoções de vocês, para vocês mudarem os resultados. Então, hoje eu estou aqui trazendo essa inteligência intelectual, a razão, o racional, chamando vocês para a razão, sair dessa emoção ferida e começar a refletir o que eu posso fazer para mudar a minha vida. O que eu vou fazer a partir de hoje para mudar a minha vida, para mudar os meus sentimentos, para mudar os meus comportamentos. Ah, ele não é tão fácil assim, eu sei. Por isso que eu estou aqui, entregando para vocês o caminho, a direção. Eu vou poder fazer por vocês? Não, mulheres. Não. Vocês podem fazer por vocês. E eu quero já parabenizar vocês. Por quê? Porque vocês fazem parte dos 5%. Vocês estão aqui, vocês deixaram de fazer algo hoje para buscar o quê? Conhecimento. E vocês estão aqui, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Eu sei que tem outras pessoas que vão assistir essa aula depois. Parabéns para vocês também, que vão tirar um tempo para vocês buscarem conhecimento. Porque esse é o primeiro passo para a cura. Se hoje eu estou em sofrimento, é porque eu não tenho o conhecimento que eu preciso para me curar. Porque eu vivo da ignorância, porque eu sou ignorante daquele fato, eu sou ignorante, né, daquele conhecimento. E é isso que eu quero trazer para vocês, esse conhecimento. E aí nós temos aqui, depois, o segundo centro, que é o centro da inteligência emocional, que é como eu disse para vocês. Será que você para os seus pensamentos, baixa as frequências, vocês vão entender o que é isso, que eu vou usar muito essa linguagem, baixar a frequência cerebral para perceber o que você está sentindo, ou não, você fica aqui, no mental, pensa, 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 por quê? Porque eu não quero sentir, eu estou com dor, mas eu não quero sentir. A minha vida está ruim, mas eu não quero olhar para isso. O meu relacionamento está péssimo, eu estou sendo traída, eu sei que meu marido tem outro, meu marido sai, me deixa. Não, mas melhor com ele do que sem ele. E aí, aonde você está se colocando? Que importância você tem na tua vida? Então, nós precisamos começar a dar importância não somente para os nossos pensamentos, mas também para os nossos sentimentos.
entender, compreender o que nós estamos sentindo. E quando nós começamos a conectar com essas emoções, com esses sentimentos, nós começamos a perceber que nós podemos nos conectar com algo maior, que é a nossa inteligência espiritual. Nós começamos a perceber que nós não somos esse corpo apenas, que nós somos algo a mais, que existe dentro de nós uma energia que nos move. Você para pensar, ou você de alguma forma faz um esforço para o seu coração bater? Você já parou para pensar nisso? Não, você não precisa fazer nada. O seu coração simplesmente pulsa. E aí você já parou para pensar, da onde que vem essa energia? E aí é aonde que nós entramos nessa inteligência espiritual. Eu começo a compreender verdadeiramente quem eu sou, que eu não sou apenas essa matéria, que eu sou muito mais do que eu imagino, que eu não sou essa pessoa aqui, esse corpo. Esse corpo ele é apenas um veículo para que essa inteligência maior conduza, para que o meu espírito possa permanecer aqui nessa matéria. E aí a minha pergunta é: será que você está valorizando essa joia rara que você é? Será que você já parou para pensar sobre isso? A tua importância? O quão complexo você é? Porque você é uma criação divina, porque nós somos uma criação divina. E o quanto você, hoje, tem olhado com amorosidade para essa criação divina que é você. E aí nós caímos no piloto automático, permitindo que o outro, de alguma forma, nos prejudique. Só que o pior não é o outro nos prejudicar. O pior é quando nós nos prejudicamos. Quando nós estamos dentro de situações e nós não conseguimos sair daquele lugar por medo de ficar sozinho, por medo de não dar conta. E sabe por que nós temos medo? Porque nós estamos desconectados dessa inteligência espiritual. E o convite aqui hoje é: vamos olhar para tudo isso, vamos nos conectar com essa inteligência espiritual, com essa inteligência emocional, fortalecendo o nosso intelectual, buscando conhecimento, buscando autoconhecimento. E aqui nós temos os 5 pilares da inteligência emocional. E o primeiro pilar é o autoconsciência. Tomamos consciência do que estamos sentindo, o que sentimos e como somos afetados por aquilo. De que forma esse sentimento negativo está me afetando? De que forma esse ciúmes está me afetando? De que forma esse apego está me afetando? De que forma essa culpa que eu carrego está me afetando? De que forma a tristeza, a raiva está acabando com a minha vida? E aí eu preciso começar a tomar consciência de tudo isso, consciência desse sentimento, consciência dessas emoções, para que eu possa fazer as mudanças. E aí aqui nós temos também o segundo pilar, que é o autocontrole. O que é o autocontrole? É a capacidade de administrar as minhas próprias emoções. Ok, eu tomei consciência de que eu estou triste. Eu tomei a consciência que eu sinto raiva. E agora? O que eu vou fazer com isso? Aí vem o autocontrole. Eu entendi que eu sinto ciúme do meu esposo, do meu namorado, que eu tenho apego às situações e às pessoas. Ok, perfeito. Já deu um primeiro passo. E agora, o que você vai fazer com isso? De que forma você vai transmutar esse sentimento? Então, o autocontrole é a capacidade de administrar as suas próprias emoções. E dentro das nossas aulas, você vai passar por um processo para você aprender a fazer tudo isso, para você conseguir ter autoconsciência, para você conseguir ter autocontrole. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas sozinhos e nós não conseguimos. Nós precisamos buscar ajuda. Lembra que eu falei para vocês que a minha dependência emocional estava tão grande, que a minha dor estava tão grande, que eu só consegui quando eu ajoelhei e pedi ajuda, eu implorei ajuda. E Deus coloca pessoas na nossa vida em forma de anjos para nos ajudar. E será que nós estamos aceitando? Será que nós estamos abertos para essa ajuda chegar? Ou quando ela chega, nós começamos a colocar as nossas verdades. Ah, não é para mim, eu não consigo, eu não posso, não é nesse momento ainda, e aí nós caímos novamente nas nossas desculpas, né? Então, nós precisamos ter esse autocontrole. E o terceiro pilar é a automotivação, a capacidade de manter o foco nas metas e não nas dificuldades. A nossa mente, meninas, ela tem uma capacidade de puxar para o negativo com muita facilidade. E essa automotivação aqui, ela precisa ser gerada todos os dias.
Se a gente não tiver clareza das nossas metas, se nós não tiver clareza dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, do que nós queremos para a nossa vida, nós vamos ter dificuldade de fazer as mudanças na nossa vida. Então, a automotivação é quando você acorda e diz: gratidão, Deus, porque eu estou viva. O que eu vou fazer de diferente hoje na minha vida para que eu possa me tornar cada vez uma pessoa melhor nesse mundo? O que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer no meu dia hoje para que eu possa dar mais um passo em rumo aos meus objetivos? Deixa eu só ver aqui, gente, que tem alguém querendo participar. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá. Então, será que nós estamos olhando para tudo isso? Ou nós só estamos vivendo, 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 e não estamos tendo essa automotivação, estamos ali deixando o barquinho a Deus dará, deixando as pessoas escolher a tua vida, escolher o teu dia. Então, nós temos que ter a motivação. Por quê? O que é automotivação? Aquilo que me motiva para a ação. Aquilo que me motiva para a ação. O que me motiva para a ação? Quem tiver aí com um caderninho, caneta, já começa a anotar isso, gente. Escreve aí, o que te motiva hoje? Anota aí. O que te motiva? Ah, Ellen, o que me motiva hoje é os meus filhos. Ah, Ellen, o que me motiva hoje é levantar, porque o meu sonho é ter minha casa própria. Então, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro e ter minha casa própria. Ah, Ellen, o que me motiva hoje é ajudar pessoas. Ah, Ellen, o que me motiva hoje é levantar, deixar a casa organizada, o meu esposo, cuidar da minha família. Ellen, o que me motiva hoje é minha família. O que te motiva hoje? Anote isso. Quando nós escrevemos, quando nós anotamos, nós estamos aprendendo duas vezes. Por quê? Porque corpo e mente estão interligados. Por isso que eu pedi para vocês deixar uma folha, um caderno. E dentro das nossas aulas nós vamos usar todos os centros aqui. Centro de inteligência emocional, o corpo, escrever, fazer dinâmica. É assim as minhas aulas, os meus treinamentos, para que nós possamos realmente colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Algumas pessoas aprendem ouvindo, outras pessoas aprendem vendo, outras pessoas aprendem fazendo. Então, quem é você? De que forma você consegue captar as informações? Se descubra. Às vezes, só ouvindo eu consigo entender, mas às vezes eu tenho que ver, às vezes eu tenho que escrever. E quando nós potencializamos os três centros de aprendizados, aquela informação ela entra. Então, anote. Automotivação, o que me motiva hoje? E é aqui que você vai começar a ter mais inteligência emocional, manter o foco nas suas metas, nos seus objetivos. Anote também nessa automotivação embaixo, qual é o seu objetivo hoje? Qual é o seu sonho hoje? Quais são as suas dificuldades, para você também entender quais são as suas dificuldades. E aí nós temos o quarto pilar, que é a empatia. A empatia é quando nós sabemos nos colocar no lugar do outro, da outra pessoa. Só que como que eu tenho empatia com o outro se eu nem aprendi a ter empatia comigo? Ah, não, Ellen, mas eu sou uma pessoa super empática. Eu fico com dó das pessoas, mas não é sobre dó. É sobre empatia. Você não entendeu, então, o que é empatia. Empatia é quando você olha para a tua dor e diz: eu acolho a sua dor. Eu acolho. Eu acolho a minha dor. Eu acolho a minha dor. E eu olho para ela não com dó, mas com compaixão. Qual que é a diferença de dó e compaixão? Dó, nós nos colocamos no lugar de vítima. Ou colocamos aquela outra pessoa na vítima. Ah, eu tenho dó daquela pessoa, tadinha, né? Não tem dinheiro. Nossa, tadinha, ela sofre tanto no relacionamento. Nossa, tadinha, aquele mendigo tá lá na rua, tadinho dele. Você tá colocando ele mais ainda naquela situação. Agora, quando você olha e diz, eu tenho compaixão, eu tenho empatia por aquela pessoa, você olha para ela e diz, ela é capaz de sair daquele lugar. Eu sou capaz de sair desse lugar. Eu sou capaz de sair desse relacionamento que está me prejudicando. Eu sou capaz de mudar a minha vida financeira. Eu sou capaz de mudar a minha imagem. Gente, vocês viram a minha foto? Eu vou até voltar nela. Olha isso, gente. Vamos voltar aqui na minha imagem. Olha essa pessoa aqui, gente. Essa pessoa que estava na praia, com 110 quilos. Essa pessoa aqui, ó, 2005. 2005. Essa Ellen aqui, ela estava com 19 para 20 anos.
Essa pessoa aqui é a mesma, sou eu. A Ellen, com 33 anos. Aqui com 34 anos. Entende? Aqui toda sou eu. Essa aqui era vítima? Sim, era vítima. Sabe por quê? Porque ela não tinha empatia com ela mesma. Ela destruía o corpo dela com comida. Ela destruía a vida dela com as emoções dela. Ela não cuidava dela. E ela era uma vítima. Uma vítima. Então, se a gente não aprender a ter empatia com nós mesmos, nós não vamos ter empatia com o outro. E nós precisamos de ter empatia. E quando nós começamos a ter empatia de nós mesmos, nós começamos a mudar e transformar a nossa vida. E aí nós entramos no quinto pilar, competência social. A nossa capacidade de comunicação, criando relações com confiança. E aqui estou com a minha competência social, porque eu transformei a minha vida para eu ajudar outras mulheres a transformar vidas. Vocês iriam acreditar numa pessoa que chegasse aqui toda descabelada, toda desarrumada, que não tinha autoestima, falando de qualquer jeito, se comunicando de qualquer jeito? Não. Mas para eu chegar aqui, eu tive que levantar, sair da minha zona de conforto. Eu tive que ter empatia por mim e falar: esse não é o teu lugar. Esse não é o teu lugar. E aí, minha pergunta para vocês é: você está no seu lugar? Será que é aí mesmo que você merece estar? Será que é nesse relacionamento de dor, sofrimento, traições, abandonos, rejeições que você merece estar? Quem você gostaria de ser daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Há 12 anos atrás, eu estava com 110 quilos. E foi naquele momento que eu falei: chega, chega. E hoje, 40 anos, não troco meus 40 anos por aquela menina de 18, 19 anos, que tinha uma mentalidade de vítima. Hoje eu me tornei uma mulher protagonista da minha história. E o meu convite para vocês, mulheres libertas, é vocês se tornarem protagonistas da história de vocês. Que o marido de vocês, que o companheiro que vocês escolher está do teu lado, tenha orgulho e admiração por vocês. Porque muitas vezes nós ficamos numa posição de vítima, né? Ai, fui traída, fui trocada. Ok, acolho a tua dor, te respeito, mas qual foi a sua contribuição? Porque você não foi traída à toa, porque muitas vezes nós falamos, né? Ah, aquele homem é sem vergonha, ah, ele é isso, ele é aquilo. E nós tiramos a nossa responsabilidade, gente. Não adianta, vamos assumir as nossas responsabilidades. Ok, eu fui traída por quê? Porque eu não me cuidava, eu não tinha autoestima e passava mulheres mais bonitas e ele olhava. Ok, o que que você vai fazer para ficar tão linda que ele não vai ter tempo para olhar para outra porque ele está cuidando de você? É isso que eu aprendi. Quando eu saio com meu marido, ele olha assim e fala assim: Nossa, mas onde você vai desse jeito? Eu falo: Vou sair com você. Você acha que ele vai querer olhar para outra, gente? Lógico que não, ele está cuidando de mim, porque eu chego para chamar a atenção. E aí? Entende? Então, nós precisamos sair desse lugar e assumir essa responsabilidade. Olhar para nós com compaixão, com empatia, aprender o nosso papel dentro da sociedade, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Qual é a minha capacidade de comunicação para que eu possa criar relações com confiança? O que que eu falo dentro da minha casa? O que que eu falo para os meus filhos? Como que eu me relaciono com o meu relacionamento amoroso? Eu tenho diálogo com ele? Eu tenho uma boa conversa? Ou não, eu só xingo, eu só critico ele, eu só julgo, eu só condeno, eu falo que ele é sem vergonha, que ele não presta para nada, que ele não é capaz, que ele é isso, que ele é aquilo. Qual é a sua comunicação hoje? Como você se comunica com você e com os outros, com as pessoas que estão à sua volta? E aí nós vamos entrando aqui no sexto pilar. Ah, é 5. 5 pilares a gente finaliza aqui. Ok. Então, aqui temos um resumo. Então, a automotivação é encontrar um propósito por trás de tudo que você faz, estabelecer metas claras e se dispor a cumpri-las. O autocontrole, controlar as suas emoções e impulsões antes de tomar decisões. Sensibilidade, entender as emoções de outras pessoas e se colocar no lugar delas e entender as suas próprias primeiros também.
Autoconhecimento, reconhecer as suas próprias emoções e motivações e o relacionamento interpessoal, a construção de uma rede de influência com outras pessoas e gestão de relacionamento. Como que eu me relaciono com as outras pessoas? Né? Como eu sou vista? Eu sou vista uma pessoa brava? Eu sou vista como uma pessoa egoísta? Eu sou vista como uma pessoa boazinha? Né? Então, nós precisamos olhar e perceber de que forma nós estamos nos comportando dentro do nosso meio que nós vivemos. Né? E aqui nós temos os sinais de quem tem a inteligência emocional. Então, uma pessoa que ela tem inteligência emocional, ela assume a responsabilidade do que acontece na sua própria vida, ao invés de achar culpados. Ela se permite chorar, ela aceita as tristezas para depois levantar a cabeça e seguir em frente. Então, ela se acolhe, está doendo. Tá doendo, eu vou me acolher, eu vou sentir essa dor. Eu tô sentindo ciúmes. Ela admite o que ela tá sentindo. Eu sou dependente emocional, eu vou buscar ajuda. Então eu aceito todos esses meus sentimentos em conflito. Então ela se permite olhar para ela mesma. Conhece seus talentos e habilidades para explorar todo o seu potencial. Ela aumenta sua autoestima. Uma pessoa que ela tem inteligência emocional, ela ela aumenta sua autoestima de uma tal forma que ela não se preocupa mais. Se o meu marido, se o meu namorado me trair, quem vai estar perdendo? É eu ou ele? É ele. Porque eu sei da minha potência. Eu sei quem eu sou, eu sei a mulher que eu sou. Então, se o meu marido me trair, se o relacionamento que eu estou, eu não sou mais apegada, porque eu estou aqui fazendo a minha parte. Quarto, usa a raiva do que acontece com você como energia para se superar ainda mais. Muitas vezes nós usamos a raiva para destruir a nossa vida e a vida do outro, para autodestruição, para destruição. E aqui, quem tem inteligência emocional vai deixar de sentir raiva? Não. Nós sentimos raiva, nós somos seres humanos. Nós vamos sentir medo, nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir tristeza. Por quê? Porque nós somos seres humanos, são as emoções básicas do ser humano. Só que quem tem inteligência emocional sabe o que fazer com aquele sentimento, com a emoção. E usa a raiva como uma forma de energia para fazer a transformação. Então, eu convido vocês aqui hoje a usar a raiva. Use a raiva e transforme a vida de vocês, mulheres. Vocês são mulheres libertas. Coloque isso na mente de vocês. Liberte-se. Liberte dos seus medos. Liberte de tudo aquilo que está aprisionando vocês. E eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês a mudar a vida de vocês. Da mesma forma que eu tive a ajuda lá atrás, eu estou aqui oferecendo a minha ajuda, o meu conhecimento. Quinto, reconhecer os seus medos e usar o poder dessa emoção para a ação. Para que serve o medo? O medo serve para nos proteger, mas muitas vezes nós usamos esse medo para nos paralisar. E será que hoje você está paralisado na tua vida? Então liberte-se desse medo. Perdoar-se e aprender com os seus erros para se libertar da repetição dos mesmos. Enquanto você estiver na posição de culpada, você vai continuar pecando. Vou repetir. Enquanto você estiver na posição de culpada, você vai continuar pecando. Então nós precisamos nos perdoar. O que eu fiz de errado? Eu já traí? Eu já enganei? Eu já abortei? Eu já matei? Eu já roubei? E eu não quero saber do teu passado. Eu quero saber do que você vai fazer a partir de agora. E você vai falar isso para você. Não importa o meu passado. Hoje eu escolho ser uma pessoa melhor. Eu escolho ser um ser humano melhor. Eu me perdoo. E nós vamos trabalhar esse auto-perdão nas nossas aulas e nos nossos encontros. Nós precisamos nos perdoar, nós precisamos mudar essas situações que nos aprisionam. Sétimo, ser feliz fazendo o que mais ama e cumprindo a sua missão nesse mundo. Você sabe qual é a sua missão nesse mundo? Só que para a gente descobrir a nossa missão, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos conhecer a pessoa mais importante da nossa vida. Como que eu vou saber da minha missão se eu não me conheço, se eu não sei o que eu gosto, do que eu quero, se eu não consigo nem escolher o que eu vou comer, como que eu vou saber da minha missão? Então, o convite é: conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. Tem uma frase que fala: conheça a ti mesmo e conhecerás
o reino dos deuses. Precisamos entender que nós somos deusas, deusas. Ellen, deusas? Sim. A mulher é a criação mais bela de Deus. E se nós somos filhas do Criador, filha de Deus, o que somos? Deusas. E será que nós estamos olhando dessa forma para nós? Será que nós estamos sendo felizes? Será que nós estamos cumprindo a nossa missão nesse mundo de deusas? Será? Oitavo, expressar e amar em gestos, palavras e atitudes para que esse sentimento envolva todos os seus relacionamentos e a sua vida. Hoje, o que que sai na tua boca? Palavras negativas, agressivas, de raiva? Hoje, o que que sai da tua boca? Como que você, hoje, verbaliza suas palavras? São palavras amorosas, carinhosas? Ou você já passou por tanta dor, que hoje você sente raiva da vida, raiva das pessoas? E nós precisamos nos libertar de tudo isso. E aqui eu quero que vocês olhem para essa imagem e pergunte: quem é você? Será que você é os seus pensamentos? Será que você é os seus sentimentos? Será que você é o seu comportamento? Será que você é esse resultado que você tem hoje na tua vida? Quem é você? Quem é você? Eu digo que é uma pergunta tão simples e tão complexa ao mesmo tempo. Aonde que eu me perdi? Hoje eu não consigo mais responder quem eu sou. Aonde que eu me perdi? E o objetivo aqui é ajudar vocês a se reencontrarem. Mulheres deusas, mulheres libertas, tirar algo daí de dentro que está aprisionando vocês a ser quem vocês vieram para. E quem pode fazer isso? Só você por você mesmo. Aqui eu posso entregar uma lanterna, eu posso direcionar o caminho, mas eu não posso entrar dentro de vocês. Só vocês podem entrar dentro de vocês. Só vocês podem mergulhar na profundeza de quem você é. E eu quero que vocês fiquem com essa reflexão. Hoje a minha vida é pautada no medo, na raiva, na tristeza ou na alegria? O meu convite é que vocês acessem essa alegria, acessem esse sol para iluminar a vida de vocês. E eu quero aqui, para a gente ir já finalizando, que vocês escreva uma memória com cada emoção. Escreva aí nesse momento, se vocês puderem, por favor, abrir nesse momento a câmera de vocês, só a câmera, para eu ver a carinha de vocês, Núbia, Cissa, Patrícia, a Ana já abriu e a Viviane já está aberto também. E mesmo que vocês não tenham um papel ou uma caneta aí, mentalize, tá? Mas se vocês estiver melhor, escreva. Escreve aí, por favor, uma memória que você sentiu muita tristeza. Talvez lá na tua infância, na tua adolescência, ou até mesmo agora como adulta. Escreva também uma memória que vocês sentiram muita raiva. Vou dar um tempinho para vocês escreverem. Traz na memória um momento que vocês sentiram muita raiva, muita tristeza. Deixa a alegria por último, tá, gente? Escreve primeiro a tristeza, a raiva. Escreva também um momento que vocês sentiram muito medo. Ah, Ellen, quando os meus pais se separaram. Ah, Ellen, na minha adolescência, quando eu saí de casa. Ah, Ellen, quando o meu marido me deixou, me traiu, foi embora. E por último, escreva um momento, uma memória que vocês sentiram muita alegria. Muita alegria.
Perfeito. E já estiver finalizando, se puder compartilhar, pode ligar o microfone, se quiser, tá? Não é obrigado. Pode ligar o microfone e deixa eu ouvir um pouquinho vocês. Quem quiser pode ligar o microfone e falar. Uma de cada vez. A Cissa, medo quando sair de casa do meu marido. Quer ligar o microfone e falar, Cissa? Deixa a gente ouvir tua voz? Ou não? Se sim, pode ligar. Liga o seu microfone. Oi, Cissa, tudo bem? Tudo bom? Ótimo, gratidão por sua presença aqui. Quer Tá falar um pouco calor? das memórias? Bom, a tristeza foi quando a minha irmã morreu, né? Que ela foi assassinada. Foi uma das maiores tristezas para mim, há 6 anos atrás. O medo foi quando eu saí da casa do meu ex-marido e fiquei sem saber para onde ir. E a alegria foi quando eu adotei minha cachorra. Tá vendo? Deus sempre manda, né? Mandou o cachorrinho pra você, pra curar essas tristezas. Muito bom. Gratidão, Cissa. Tem mais um? Tem a raiva, né? A raiva foi quando eu descobri que eu estava sendo traída por uma amiga em comum. Sim, perfeito. Muito obrigada, Cissa, por você compartilhar. Gratidão. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar? Ellen, eu. Cíntia. A tristeza, acho que a maior que eu tive na minha vida foi a perda do meu pai, né? Que foi recentemente, há 70 dias. E o meu aborto, que foi um momento muito triste, que eu não. Você até falou disso, né? Do perdão. E eu tive que aprender a me perdoar e entender que quando eu cometi aquilo, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, né? Então eu consegui me perdoar. E a raiva foi também a traição da minha melhor amiga com o meu marido na época, né? Eu senti muita raiva, muita vontade de atingi-la. E o medo foi de recomeçar tudo de novo depois da morte do meu pai, que não foi um processo fácil, né? E a alegria é uma viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro, que era um sonho que eu tinha, e eu vivi intensamente, sem pensar em valor de comida, sem passeio, eu fiz tudo que eu sempre sonhei naquela viagem. Então, essa foi a minha maior alegria nos últimos tempos. Perfeito, gratidão, Cíntia. Gente, é isso. Quando nós acessamos as nossas memórias, nós temos a oportunidade. Por que que eu trouxe aqui para vocês escreverem as memórias? Porque esse vai ser o processo do nosso tratamento terapêutico, tá? A minha formação principal é a hipnoterapia. E o que que é a hipnoterapia? É quando a gente trabalha com a parte do inconsciente. Ah, Ellen, você vai hipnotizar? Não, gente, não tem nada a ver, tá? Com algumas coisas que é falado sobre a hipnose. A hipnose nada mais é quando nós acessamos essas memórias, né? Então, nós acessamos essas memórias, igual a Cíntia trouxe algumas memórias que ficaram marcadas na vida delas. E ali foi criado vias neurais, né? Conexões, tiveram que ter uma conexão para se tornar uma memória. E essa memória está ali. E muitas vezes essa memória se torna traumática. Por exemplo, a perda do pai se tornou uma memória traumática. Se isso não é cuidado emocionalmente, vira um trauma e a pessoa fica num processo de luto, talvez uma vida toda. Então, essas memórias elas precisam ser ressignificadas. Então, quando essas memórias elas não são ressignificadas, nós ficamos vivendo nesses bloqueios emocionais. Por quê? Porque a nossa mente fica ali naquela recordação, e quanto mais recorda, mais vai nos trazendo um sentimento de tristeza, e mais nós vamos nos aprisionando dentro daquela dor. Então, por exemplo, entendi que eu senti muita tristeza com a perda do meu pai. Eu sei que eu senti muita raiva quando eu fui traída por minha melhor amiga. Aí nós precisamos ressignificar essas memórias, né? Ok, aqui tem uma tristeza porque eu não tenho aquela pessoa que eu amo mais. Agora eu coloco uma memória positiva. O que que eu vou colocar aqui de positivo? O que que ele trouxe de bom para mim? O que que ele me ensinou? Quais foram os princípios? Quais foram os valores? O que que eu lembrava que o meu pai, o que que eu lembro que o meu pai fazia que me deixava muito alegre? Quando ele cantava, quando ele dançava, como ele gostava de me ver dançando, cantando, entende? Então, nós vamos, dentro do nosso processo aqui terapêutico, pegar essas memórias e ressignificá-las. Ah, minha melhor amiga me traiu. Ok. Qual foi o ganho? Porque tem um ganho, gente. Nossa, Ellen, mas como?
fui traída. Mas quando você fica nesse processo, fui traída, você fica num processo de vítima. Como que você vai mudar isso? Como você vai mudar essa memória? Ah, depois que fui traída e eu larguei, aí eu me afastei dessa pessoa, minha vida melhorou, entende? Aí nós vamos para o positivo. Nós saímos do negativo e vamos para o positivo. Assim, nós vamos fazendo o tratamento e vamos entendendo essas memórias, saindo dessas memórias negativas e ressignificando. Aí sim a gente consegue mudar os nossos resultados. Alguém mais quer falar? Posso finalizando aqui? Ok? Então, através dessas memórias, nós temos também os nossos gatilhos mentais. Né? O que que isso significa? Ah, Ellen, hoje eu não tenho mais amiga, porque como eu fui traída, eu não tenho mais amiga, porque eu vi que ali não posso confiar mais nas pessoas. Ou, tipo, ah, Ellen, eu tenho até amiga, mas eu sempre estou desconfiada dela, que ela vai fazer alguma coisa. Então, aqui nós temos os gatilhos mentais. Quando uma pessoa se aproxima e ela começa a ter algumas atitudes parecido com aquele trauma, com aquele bloqueio, vem e nós começamos a criar situações que às vezes nem existem. Por exemplo, um outro exemplo, fui traído por meu primeiro namorado. Aí agora eu sou uma pessoa muito ciumenta. Por quê? Porque o meu primeiro namorado me traiu. E aí, quando o meu esposo hoje eu já sou casada, faz coisas parecido com o que o outro fazia, ou fala, ou se comporta, eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa que o meu ex fez. Então, são os gatilhos mentais. E aí eu começo a acionar sentimentos ali, sentimentos e emoções que me gera ilusões, que às vezes nem está acontecendo. Às vezes o marido falou assim, ó, ah, eu vou beber uma cerveja com meus amigos hoje. Mas, no outro relacionamento, esse ex-namorado ia te trair. Aí o marido chega, você começa a brigar com ele, e ele às vezes foi só tomar cerveja, não fez nada de errado, só que você tá brigando com ele. Por quê? Porque ele saía e deixava você. Então teve um gatilho. Nesse gatilho você começa a se comportar de uma forma ali agressiva, de uma forma que vai gerando resultados negativos. Então nós precisamos fazer o quê? Ressignificar. Então um gatilho ele tem o poder de provocar emoções intensas, que muitas vezes pode comprometer a estabilidade emocional de uma pessoa. Os sintomas gerados pelos gatilhos psicológicos raiva, crise de ansiedade ou pânico, perda de controle, episódios de depressão, estresse, medo, tristeza e culpa. Então, eu quero que agora vocês escrevam algo, uma dificuldade, um desafio, um problema pessoal que gera hoje muita angústia para você. Escreva um problema ou uma dificuldade que gera muita angústia em você hoje. O que está te gerando angústia em você hoje? Alguém quer compartilhar? Pode abrir o microfone. Hoje, o que que te gera angústia? Vamos ouvir uma pessoa. Quem quer compartilhar? Ninguém quer compartilhar? Quer compartilhar, Cíntia? Eu sei que você é comunicadora, você gosta de falar. Você não A gosta minha de angústia, falar? eu acho Peraí, que nesse Cíntia, só um momento minutinho. mesmo, Peraí, nesse momento, Cíntia. Peraí. Ai, não consegui ler. Cissa, peraí, Cíntia, só um minutinho. Escreve de novo, deixa eu ver. Fala, Cíntia, por favor. nesse momento a minha angústia é a tristeza mesmo que eu sinto da perda do meu pai. Hoje é a única coisa que me faz chorar todos os dias, perguntar, questionar Deus, sabendo que ele não tem culpa, que ele sempre faz o melhor. Mas isso me causa uma angústia todos os dias e muito grande, assim. Aqui, às vezes, eu sinto vontade até de... Já que cheguei a falar para Deus, me leva com meu pai, sabe? De tanto que dói, de tanta angústia que é. Só que eu sei que não é o momento, né? E o meu pai cumpriu a missão dele, eu preciso aprender a aceitar isso. Só que isso me causa uma angústia muito grande, muito grande. Perfeito. E só para vocês entenderem aqui, continua com o microfone ligado, Cíntia. Como que a gente pode sair dessa angústia, né? Eu vou fazer uma pergunta para a Cíntia, tá? Se tivesse numa Sabe? terapia, era dessa forma que eu ia conduzir, só para vocês entenderem. Ô, Cíntia, de que forma que você acredita que possa hoje diminuir essa angústia? No meu caso, é parar de olhar as coisas do meu pai. Eu sei que eu tenho que parar de olhar foto, mas quando eu não olho, parece que eu estou esquecendo ele. Então aí eu vou, ligo o celular, começo a assistir vídeo, meu pai cantava.
Então eu vejo o vídeo dele cantando, o vídeo dele dançando. Aí ali parece que eu tô próxima dele, só que a dor que me causa é absurda, é de eu chorar, de soluçar, igual no dia do enterro. Aí eu vou até 2, 3 horas da manhã. Hoje eu fui até 3 horas da manhã, mesmo tomando remédio para dormir. Entendeu? Perfeito. Olha que interessante, Parece que eu gratidão, Cintia. procuro a dor. Eu sei que eu não posso ver a foto, mas se eu não vejo a foto, parece que eu estou esquecendo ele e eu não quero esquecer ele. Aí eu prefiro chorar e entrar nessa angústia, nessa dor. Perfeito. Gente, olha que interessante, porque aqui nós temos uma fala de dependência emocional, entende? Aqui nós temos uma dependência emocional, porque eu dependo do meu sentimento, eu dependo do meu pai, então isso está me gerando uma dor muito grande, né? Então eu tenho uma dependência afetiva. E qual é o gatilho? A foto. A foto é o gatilho. Então, todas as vezes que ela vê as fotos, ela gatilha ali e vem a dor. Mas se eu não olhar a foto, eu sinto que eu vou esquecer o meu pai. Aí tá o ponto. Vai mesmo? Vai mesmo esquecer o teu pai? Será que é tão simples assim de esquecer o pai? Não, gente, não é tão simples assim. Aí a nossa mente, ela começa a contar historinha para nos manter numa dor e num sofrimento. Só que aqui nós precisamos fazer uma investigação. Por que que eu estou me mantendo na dor e sofrimento? Lembra que ela trouxe lá que lá atrás teve um processo de aborto e ela foi conduzindo para poder se perdoar? Aí a pergunta é: eu me perdoei mesmo? Ou eu acredito que eu sou culpada e eu preciso me manter nessa dor e nesse sofrimento porque eu tenho que sofrer mesmo? E o que uma coisa está interligado com a outra? Entende, gente? Então, por que que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês compreender que não é tão simples assim, às vezes é complexo, e nós precisamos de ajuda para nos entender. Não é muito simples? Para de ver a foto. É simples. Só que é complexo, gente. Não é tão simples assim. Porque para quem fala é simples. Ah, larga a mão, para de ver foto, é. Mas o que tem por trás disso? Ó, eu Então vou nós dar um precisamos. exemplo. Igual você Sim. falou de que ser simples, né? A minha mãe acha que é frescura eu ficar vendo foto. Ela fala, para de frescura. Aí eu falo, mãe, eu não quero dormir nesse quarto porque é o quarto que o meu pai tinha o escritório, que eu voltei a morar com a minha mãe depois que meu pai morreu. Aí ela fala para mim, nossa, que frescura, aqui que tem uma mesa. Mas eu olhar naquela mesa, eu vejo ele sentado, eu vejo ele imprimir nas músicas, eu vejo ele escrever nas músicas, e aquilo me faz muito mal. Aí eu pego a mesa e mudo de lugar. Aí eu chego de tarde, onde que tá a mesa? No mesmo lugar, porque ela fala que é frescura e que eu tenho que acostumar com aquilo. Por quê? Não é a dor dela. Ela não dá bola, ela dorme no quarto, ela tá nas coisas dele. A dor dela é diferente da minha. Então, isso é. E é isso, gente, que acontece, porque muitas vezes as pessoas à nossa volta, elas não têm a simpatia com a nossa dor, né? Então, por isso que é necessário buscar um profissional para nos ajudar, né? A Cissa que disse que o medo dela é que o medo dela é não conseguir ser feliz mais, né? Mas é olhar para esse medo e entender o que eu vou fazer para dar a volta por cima de tudo isso. Mas para você dar a volta, sim, você precisa se curar dessa dependência, né? Então, esse é o processo aqui. É que nós possamos realmente mudar, transformar a nossa vida, olhando para nós com mais carinho, tendo compaixão das nossas angústias, olhando para as nossas angústias e dizer: o que eu vou fazer para mudar isso? Quem eu vou buscar? Qual profissional que eu vou buscar? Qual treinamento que eu vou fazer para que tudo isso possa ser transformado e mudado na minha vida? E aí a gente vai finalizando aqui. Escreva qual é o seu maior sonho. Qual é o seu maior sonho, né? Talvez da Cíntia seja ser feliz num próximo relacionamento, né? Talvez da Cíntia seja se libertar dessa angústia que ela vive hoje e conseguir olhar para o pai com amor de uma forma desapegada, né? Então, qual é o seu maior sonho hoje? E nós podemos ter a solução, né? E qual é a solução? Qual é o convite aqui para que vocês possam fazer parte, né, desse grupo Mulheres Libertas através da jornada da cura emocional? Então, a jornada da cura emocional irá direcionar você a um mergulho interno para ter consciência de todos os padrões, crenças limitantes, bloqueios mentais e emocionais que está impedindo você de ser feliz nos seus relacionamentos afetivos e ter uma vida liberta emocionalmente. Então, esse é o convite para que nós possamos realmente nos curar, né? E o início de qualquer mudança, ela está nas escolhas que nós fazemos diariamente. Porém, a grande transformação que tanto desejamos está na decisão
que temos a coragem de fazer nos 3 primeiros segundos quando uma oportunidade aparece. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, por vocês terem tomado a decisão, porque naqueles 3 primeiros segundos que vocês viram aquele post, colocou o dedinho lá, foi a mensagem no meu WhatsApp, vocês tomaram a decisão. E hoje, aonde vocês estão? Aqui, dedicando 1h30, quase 2 horas, para o conhecimento. Hoje, aqui, o que eu estou fazendo? Entregando informação. Mas dentro das nossas aulas de tratamento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar ferramentas terapêuticas, aonde eu vou ajudar vocês a se libertar de todo esse processo. Então, voe alto. Você é muito mais do que você imagine. E eu quero aqui hoje ajudar uma criança, porque quem é dependente não é o seu adulto, é o seu eu criança. Você se lembra dela? Ela ainda mora dentro de você. E qual é a tristeza dela? Qual é o medo dela? Qual é a raiva que ela sente? E o meu convite é você se libertar. O meu convite é me permitir ajudar essa criança ferida. Vocês me permitem ajudar essa criança ferida? Então vamos cuidar dela, porque não é o adulto que é dependente, é essa criança aqui, que talvez um dia foi abandonada, foi rejeitada, foi traída, foi injustiçada, né. Então abandonada, rejeitada, humilhada, injustiçada, traída, em que momento que a tua criança sofreu tudo isso? E hoje ela reverbera nos seus resultados aqui na vida adulta. Então precisamos resgatar, precisamos fazer um mergulho e trazer essa criança de volta. E aqui, né, como que vai funcionar o Mulheres Abertas, né, nós teremos encontros, tá, gente? Serão 3 meses de tratamentos profundo. Então, o primeiro mês e o segundo mês, nós teremos encontros que eu vou aplicar técnicas terapêuticas uma vez na semana, que será nas segundas-feiras, das 8 às 21h30, das 20 às 21h30 da noite, toda segunda-feira, durante 2 meses seguidos. Então, quem, né, tem compromisso aí, vai ali na sua agenda, travar nas segundas-feiras, das 20 às 21h30, para que a gente possa estar nesse encontro, aplicando essas técnicas terapêuticas para a sua cura, né. E no terceiro mês, nós damos uma distância, né, nós vamos ter um encontro de 15 em 15 dias. E após os 3 meses, vocês vão ganhar mais 3 meses de encontro, uma vez no mês. Então, nós vamos estar juntas por 6 meses, tá? Por quê? Porque um tratamento terapêutico, gente, não é assim, venho numa aula, pronto, estou me curada, pronto, agora posso viver minha vida feliz. Não, não é assim, né? Nós estamos mexendo em algo sutil, nós estamos mexendo em algo que é muito sensível. Então, nós precisamos aprofundar nessa dor para poder promover a cura, tá? Então, nós vamos ficar 6 meses juntas, uma vez na semana, no primeiro e no segundo mês, 1h30, né? Por quê? 1h30 é o tempo de uma terapia, né? Se fosse no individual, seria uma vez na semana, e muitas vezes, gente, tem pessoas que ficam tipo 5, 10 anos em terapia, né? Então, aqui eu coloquei uma média de 6 meses, para que vocês realmente possam promover a cura, tá? E aí, aqui, o que que eu fiz para vocês? O que que acontece, gente? Hoje, muitas pessoas têm desafios para pagar terapia, porque nós sabemos que não é um valor acessível a todas, tá? Então, hoje, o valor de uma terapia média no Brasil varia de 150 a R$ 550. Tá? Hoje, uma terapia minha individual, uma terapia básica, é R$ 180, tá? Tem algumas pessoas que eu cobro 150, mas é raro, média 180, R$ 200, 1h30, tá? E vai até de R$ 550, dependendo da técnica que eu aplico. Porém, eu senti no meu coração, né, dentro desse grupo Mulheres Libertas, de fazer algo especial para vocês, né? Então, quem se propõe a fazer uma terapia, o custo médio por mês é R$ 600 por mês, né? Então, o que que eu vou propor aqui para vocês, para conseguir ajudar o maior número de pessoas, né? Se vocês realmente decidir dizer sim para essa jornada. Eu propus aqui para vocês fazer um investimento fazer um investimento de apenas R$ 100 por mês. Então, como que vai funcionar? Nós vamos aqui, fazer os 4 encontros no primeiro mês, fazer 2 encontros no segundo mês e mais 3 meses, uma vez no mês. Deixa eu ver se eu consigo parar isso aqui, espera aí.
E dentro desses encontros, todos vão ser com é, todos vão ser com acho que vou deixar assim, isso. Todos vão ser com técnicas terapêuticas, né? Então, eu fiz um valor aqui de R$ 100 por mês, aí vocês vão pagar todos os meses. Ellen, mas não tenho cartão. Ellen, como que eu faço? Posso pagar por mês? Na hora que eu for fazer o tratamento, eu pago R$ 100 por mês? Como eu posso fazer? Essa negociação, vocês vão chamar eu no PV, para eu ver de que forma eu vou conseguir fazer para vocês. Vocês expõem para mim qual é a melhor forma de pagar. Ellen, eu já quero pagar 6 meses adiantado. O que você consegue fazer para mim? Ellen, quero pagar 3 meses adiantado. O que você consegue fazer para mim? Aí a gente conversa e a gente negocia, tá? Mas a proposta aqui é você pagar R$ 100 por mês. Você vai ter 4 sessões, 4 encontros no mês, no primeiro e no segundo mês, e depois no terceiro mês de 15 dias. Por quê? Porque você tem que ter essa oportunidade de fazer uma terapia, né? E hoje, infelizmente, no nosso país é muito desafiador fazer a terapia pela questão financeira. Né? Se você hoje tem uma condição financeira, sim, às vezes a gente quer algo mais individualizado, uma sessão, né, individualizada, aí sim, mas eu fiz esse, é, esse Mulheres Liberta para a gente conseguir alcançar o maior número de mulheres para que possa receber esse tratamento. Tá? Então, ali dentro desses encontros, eu vou trabalhar todas essas ferramentas terapêuticas, onde vocês vão realmente transformar e curar todas essas emoções de vocês. Então, eu quero agradecer aqui imensamente, né, pela disposição de vocês, que vocês hoje possam, de verdade, olhar para vocês com mais carinho, entendendo que sim, Cissa, você pode ser feliz. Você pode ser feliz em um outro relacionamento, a partir do momento que você se curar. Né? Que sim, Cíntia, você pode se libertar. Você pode se libertar de todas essas dores emocionais que hoje você está, né? Diante de um luto que você está passando. Né? Que vocês podem se libertar de todas as traições que vocês tiveram um dia na vida de vocês e ser independente emocionalmente da família, independente emocionalmente dos relacionamentos afetivos, para que vocês possam realmente viver uma vida liberta. Então, eu quero agradecer aqui imensamente a presença de todas vocês, as que não conseguiram estar presente, a aula vai ficar gravada para depois assistir, agradeço também a presença de todas vocês que vão assistir depois, e que realmente vocês possam pensar e sentir com carinho para dizer sim para esse convite, tá? Então, quem quiser, essa promoção vai estar válida apenas para esse final de semana, porque nós já vamos marcar a aula, tá? Para a próxima segunda-feira, sem ser essa segunda, na próxima. Então, vocês têm até segunda-feira para resolver, para fazer as inscrições de vocês e vocês aproveitarem essa oportunidade. Como eu disse, né? As oportunidades chegam na nossa vida. Ela vai e ela vem. Então, vocês desejaram uma mudança, que realmente vocês possam agora agarrar essa oportunidade. Porque tem um conto que fala, para a gente finalizar. Uma pessoa estava no barquinho e esse barquinho afundou. E ela começou a sufocar, a morrer ali com a água, se debatia, e ela começou, Deus, Deus, por favor, estou morrendo afogada, estou morrendo, não quero morrer, tá difícil que não quero morrer. E aí, pedindo ajuda para Deus, de repente veio um helicóptero e jogou uma corda. E aí ela disse, não, Deus vai me ajudar, eu tenho tanta fé que Deus vai me ajudar. E aí foi embora a primeira ajuda. Veio a segunda, jogou uma boia. Não, eu tô sufocando aqui, eu tô afogando aqui, não tô aguentando, mas eu tenho fé e esperança. Deus vai me ajudar. E assim foi embora e veio uma terceira ajuda. Deus é bom. Ele mandou ainda 3 oportunidades. E aí ela recusou e ela morreu. Chegando no céu, ela diz: Deus, eu te pedi tantas ajudas, tantas ajudas. Eu queria só ser feliz. E aí, por que o senhor deixou eu morrer? Deus disse: eu mandei 3 oportunidades. E você disse não. Então, que vocês possam aproveitar essa oportunidade. Eu estou fazendo de coração, não faço isso, esse valor. Né? Como eu disse para vocês, uma sessão minha de 1h30, no mínimo, é R$ 200. Então, eu estou fazendo R$ 100 por mês, né, para vocês, e que vocês realmente possam aproveitar essa oportunidade. Tá bom, minhas queridas? Muito obrigada, gratidão, que vocês tenham um ótimo sábado e que vocês possam refletir e que vocês possam pegar todo o conhecimento e aprendizado daqui hoje e colocar em prática, entendendo, falando para você, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Um ótimo sábado para todas. Um grande beijo. Gratidão, Vivi. Gratidão, Cissa. Gratidão, Ana. E gratidão a todas que gostam. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. Gratidão. Obrigada, bom dia. Gratidão, Ana. Gratidão.